Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos, momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes, no ar. Mais um programa Esporte Entre Amigos com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferenci, na técnica Gabriel Santana. Hoje, 16 de julho de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre destacando a dupla Bavi, vitória que encara amanhã a equipe do Fortaleza num Castelão. Jogo duro, jogo difícil para o rubro-negro baiano tentar a sua reabilitação na competição. Bahia encara o Corinthians domingo na Fonte Nova, né? Expectativa do Bahia também vencer, né? Se reabilitar da derrota diante da equipe do Cuiabá. Daqui a pouco tudo, né, sobre o Campeonato Brasileiro, né? Temos aqui a rodada, começa com 2 jogos hoje. Daqui a pouquinho vamos falar aqui. Enfim, e sobre outras matérias aqui no programa Esporte Entre Amigos, que está entrando no ar agora na 89.9 Rádio Mix Bahia. Alô, meu amigo Maguila San, aquele abraço, meu querido. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Jailson. Boa noite, Gabriel. Boa noite, galera ouvinte do programa Esporte Entre Amigos, galera daqui do Berimbau, galera de Humildes, Feira de Santana e região. Estamos aqui para mais um Esporte Entre Amigos, aquele programa que todo mundo espera que chegue de noite para ficar atualizado do que tem de esporte pela Bahia. Lembra, o Lô vai adquirir 80% do direito econômico do jogador pela quantia de 2,2 milhões de dólares. Essa grana aí eu não sei nem falar. O equivalente a cerca de 19 milhões. 19 milhões. O contrato terá 4 anos de extensão e a informação foi divulgada por um site lá do peruano. Inicialmente o Fluminense tentou uma proposta por empréstimo, mas ele esbarrou no desejo do clube peruano que queria vendê-lo. E nenhum dos modelos foi descartado e as partes chegaram a um acordo e fizeram a transação em definitiva. Então o zagueirão, o Inácio, está retornando lá do exterior, né? Está na região sul-americana, mas não está no Brasil, está no exterior. Então é um novo reforço da equipe do Fluminense, Galego. Ele estava no Sport Cristal do Peru, né? Peru. O Ignácio, bom zagueiro, destaque aqui do Esporte Clube Bahia. Fluminense contratando, tem que contratar, deve contratar, é o último colocado no Campeonato Brasileiro, uma campanha vexatória para uma equipe que é a atual campeã da Libertadores. E vai formar uma zaga com Thiago Silva, o veterano Thiago Silva, porque essa zaga do Fluminense aí, com todo respeito, não vai a lugar nenhum. Esse menino aí, o Felipe Melo, já está na hora de encerrar a carreira. Jogador que só sabe tumultuar, não tem, é um jogador meio nojento. O histórico de Felipe Melo sempre foi assim, tumultuador.
ele jogando no Palmeiras, na própria seleção brasileira que terra passar, que ele deu ouro, né? Que ele derramou ouro lá na Copa do Mundo, né? Se eu não me engano, diante da Dinamarca. É um cara muito agressivo, muito tumultuador. Então eu acho que o Felipe Melo já deu o que tinha que dar para o futebol brasileiro, né? Falar especificamente do futebol brasileiro. E o Fluminense do Rio tem que contratar para reforçar sua equipe. Acho que o Arias também, acho que não quer mais jogar no pó de arroz. O Arias quer ir pro exterior, né? Um cara que joga muita bola, carrega. Depois que o Arias sair desse time aí, o Fluminense foi uma decadência só. Então, uma boa contratação. O Ignácio tá chegando aí para reforçar essa zaga. Manuel, ninguém vai falar mais do Manuel. Jogador fraco também. O Nino também não tá ligado. O Nino foi vendido. Foi vendido? O Nino não tá mais no Fluminense. Então, então é uma zaga que... O Marcelo também com sua idade. Enfim, acho que o Fluminense deveria contratar um lateral esquerdo também muito bom. Botar o Marcelo ali de meia, quando não cansasse saía. Porque o Marcelo é inteligente. O Marcelo ainda joga muita bola. E o cara que sempre começou ali lateral vai terminar de meia. Então o Marcelo poderia se encaixar nesse papel aí do Arias. Não vai ter a mesma velocidade, né, que o Arias tem, né? Que vai correr os outros jogadores por ele. Porque ali já tem o Ganso, que eu também não sei se fica mais aí no Fluminense. Mas enfim, boa contratação com o Ignácio aí, ex-tricolor baiano. 18 horas 10 minutos. Falar aqui do Campeonato Brasileiro, que temos jogos hoje, né? O Juventude vai encarar o Atlético Mineiro. Hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, lá em Caxias do Sul. O Corinthians enfrenta o Criciúma às 21 horas. Na Neoquímica Arena. Aqui tem um jogo aqui, foi adiado, Fluminense e Atlético do Paraná. Aí também temos Internacional e Flamengo, foi adiado também. Mas amanhã teremos Atlético Goiás na Serrinha contra o Vasco da Gama. São Paulo e Grêmio também amanhã no Morumbis, Botafogo e Palmeiras. Jogaço de bola aqui no Nilton Santos amanhã 21h30. Fortaleza e Vitória também às 21h30 aí, fechando a 17ª rodada, que promete, né? Nessa 17ª rodada aí, as equipes, né, estão aí desafiadas, perto de terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde tem o Botafogo, o primeiro com 33 pontos, junto com o Palmeiras, que é o segundo com 33, Flamengo é o terceiro com 31, Bahia é o quarto com 30, o Cruzeiro é o quinto com 29, São Paulo é o sexto com 27, Fortaleza é o sétimo com 26, o Atlético Paranaense é o oitavo com 25, Bragantino é o nono com 22, Atlético Mineiro é o 10º com 21, Vasco da Gama é o 11º com 20, Internacional 12º com 19, o Criciúma 14º com 17, 15º Cuiabá com 17, 16º o Vitória com 15, e aqui na zona de rebaixamento temos aqui o Corinthians 17º com 12, o Grêmio 18º com 11, 19º o Atlético de Goiás com 11 e o 20º segurando a lanterna, o Fluminense e o Pó de Arroz com 8. Um detalhe, se o Corinthians vencer hoje, ele vai a 15 pontos. Ele iguala ao Vitória, mas não passa o Vitória. O Vitória ganha aí pro Corinthians no saldo de vitórias. O Vitória tem 4 vitórias e o Corinthians só tem 2 vitórias apenas. Então o Vitória hoje não entra na zona de rebaixamento. Ele permanece ali. Agora vai pegar uma pedreira amanhã à noite no Castelão, Zezito Oliveira. Daqui a pouco tem áudio, né? Meu amigo Ronaldo Alves já tá aí pintando com seu áudiozinho. Daqui a pouquinho vamos dar o áudio, né? Daqui a pouquinho a gente passa aí. E o CAIS, né, anula processo e Gabigol do Flamengo volta a ficar suspenso. Rapaz, o caso Gabigol ganhou... Gabigol tem história, viu? O caso Gabigol ganhou mais... A Corte Arbitral do Esporte, o CAIS, anulou o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente está anulado e o jogador volta a ficar suspenso até abril de 2025. Minha Nossa Senhora! Em 25 de março, o atacante do Flamengo pegou 2 anos
por previsão de regulamento antidopagem. A pena começou a valer em 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT, ainda que o jogador estivesse em atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Pouco mais de um mês depois, em 30 de abril, a defesa do atleta conseguiu o efeito suspensivo no CAIS. Então aí acabou de vez as especulações, a contratação do Gabigol pro Palmeiras, essa coisa toda, né? Com a situação aí, não sei se tem efeito suspensivo, não sei se vale recurso, né, do advogado do Gabigol do Flamengo, não sei. Então o Gabigol se complicou de vez, não vai poder jogar, vai cumprir a pena. Então o Palmeiras aí acho que deve procurar outro atacante. O Gabigol, infelizmente, fez uma besteira, uma bobagem, a se negar de fazer o exame antidopagem. Por quê? Ele não queria fazer. Quem não deve não teme, Quem né? não deve não teme. Então, acabou agora se complicando de vez o atacante Gabigol, Zezito. Galego, essa situação que praticamente todo mundo já esperava esse resultado. Essa insistência de Gabigol, essas condutas dele, eu sei que ia dar uma hora e só ia dar nada que preste. Então, prejudicado ele, prejudicado o Flamengo que investiu nele, e não vai poder jogar em time nenhum e esperar para ver que de repente entre com algum recurso ou algum, sei lá, se ainda existe possibilidade dele conseguir, no caso, uma absolvição para voltar a jogar futebol. Com certeza, 18 horas 15 minutos e temos aqui, não sei se é fake news, viu, velho? É tanta notícia falsa. Revelada a data que Neymar chega no Rio para jogar no Flamengo. Isso aí é rapaz, o assunto envolvendo a contratação de Neymar continua tendo grande repercussão. No último final de semana voltou à tona com o comentário do apresentador e ex-atleta Neto. Ele afirmou que o camisa 10 será o jogador do mais querido em um futuro não muito distante. Durante o programa Apito Final, transmitido no domingo, craque Neto voltou a mencionar o astro brasileiro a respeito de um possível retorno ao futebol local. Além do clube carioca, Neymar é bastante especulado no Santos, onde iniciou a carreira e sempre mostrou um enorme carinho. Para mim, ele vai para o Flamengo antes da Copa. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho um grande amigo, né? Eu tenho um grande amigo que falou isso. Santos só depois da Copa, disse o apresentador. Enquanto isso, o jogador continua se recuperando de uma grave lesão sofrida no joelho na temporada passada. Ele deve retornar ao Al Hilal nas próximas semanas. O vínculo dele com os árabes vai até junho de 2025. Muito se especula sobre o futuro do craque após o término junto ao time árabe. Os principais candidatos seguem entre o alvinegro praiano e o rubro-negro carioca. Entretanto, até lá, novos interessados podem surgir. Uma boa, o Neymar. Já pensou o Neymar no Maracanã ali, casa lotada, Neymar pra lá, Neymar pra cá, hein? Era uma boa. Com certeza, né? Com certeza. Seria uma grande atração. O Galego, independente de qualquer coisa, dos comportamentos extra-campo do Neymar, ele é um grande jogador. É um grande jogador. E é público certo em qualquer lugar do Brasil que ele jogar, é público garantido. Então, vamos considerar essa parte e desejar que um dia, eu espero que um dia o Neymar ainda volte para atuar no futebol brasileiro, mas em grande forma. Com certeza, Zezito Oliveira. O Neymar, não se discute a técnica do Neymar. O Neymar é um excelente jogador. O problema do Neymar é o fator extra-campo, né, que atrapalha ele, né, às vezes. Mas é um craque. Eu acho que no Santos, quando encerrar a carreira, que estiver próximo, ele deve jogar no Santos. Com certeza. E a equipe do Flamengo se representou na tarde da última segunda-feira, após o fim de semana de folga. Visando a partida contra o Criciúma no sábado, o rubro-negro montou um planejamento especial em relação aos uruguaios que retornam da Copa América. E o clube optou por dar folga na terça-feira para Varela, Vina, De La Cruz e Arrascaeta. O quarteto chegou ao Brasil no início da noite da última segunda-feira e se reapresentará ao Flamengo somente na manhã de quarta-feira. A decisão aconteceu de acordo com a comissão técnica e o departamento médico e o departamento de futebol da equipe do Flamengo, Galego. Pois é, o Flamengo aí se preparando, né? E vamos ver aqui quanto foi a premiação, né?
Veja quanto a campeã argentina levou pelo título da Copa América. Mas daqui a pouco tem uma outra notícia aqui. A gente vai ter que dar uma notícia aqui, mas não sei se dá tempo de dar nessa. Morreu, né, ouvintes, o Quintino Barbosa. Ele vai deixar saudade. O grande, eterno Quintino Barbosa morre aos 59 anos. O treinador Quintino Barbosa. O futebol baiano está de luto. Morreu nesta terça-feira aos 59 anos. O técnico Quintino Barbosa, conhecido carinhosamente como Barbosinha. O treinador passou por uma cirurgia na última segunda-feira no Hospital das Clínicas, em Salvador, mas acabou não resistindo. Nascido em Palmeiras, na Bahia, Quintino Barbosa foi goleiro antes de se tornar treinador. Como técnico, ele passou por clubes como 13 da Paraíba, Nacional de Patos, Bahia de Feira, Juazeirense, Fluminense de Feira e Jacobina. Comandando o Bahia de Feira, Quintino Barbosa chegou a uma final de Campeonato Baiano em 2019, mas perdeu o título para o Bahia. Na Juazeirense, ele alcançou um feito na Copa do Brasil em 2022, quando eliminou o Vasco na segunda fase da competição. O site Futebol Baiano lamenta o falecimento do histórico treinador e presta solidariedade aos familiares e amigos. Também aqui, né, o programa Esporte Entre Amigos, né, também lamenta e mostra a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos do eterno aí Quintino Barbosa, o Barbosinha. 18 horas 20 minutos, tem comercial? Tem comercial, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Por suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Venha participar do grande encontro de oração por cura e libertação com o Padre Cleodon, nos dias 20 e 21 de julho, sábado e domingo. No sábado, a partir das 18 horas e no domingo, às 8 horas, na quadra do Colégio Millennium, Conceição do Jacuípe. Encontro de oração por cura e libertação com o Padre Cleodon. Procurar Josafá e a equipe do Alerta Jovem. Venha e traga sua família. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador Professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorge Ana Chile, CREA número 051685897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Telewatsapp é o 75999629940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, 18 horas 26 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18h26. Mandar um alô para minha amiga Vera aí na rua 2 de Julho. A minha amiga Vera está ligadona no programa Esporte Entre Amigos. Alô Vera, aquele abraço, 18 horas 27 minutos. Temos áudio, Gabriel Santana. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos, o de Jailson, Zezito Oliveira, Gabriel, toda a bancada, todo mundo aí, meu amigo Naildo Santana e o chefe geral, Maguila San. Eu vi você falando de Ignácio. O Ignácio é cria do Bahia, da base do Bahia. Quando ele saiu do Bahia, saiu assim de uma forma que a torcida não gostou, porque sabe do potencial e da qualidade de Ignácio, inclusive lá numa equipe que ele estava, no Cristal Palace, né? Não, Esporte Cristal, aliás. Ele é ídolo lá. E agora tá vindo pro Fluminense, né? Mais de 20 milhões. Quando ele saiu do Bahia, houve uma risga entre o empresário do Bahia e o City. Logo quando o City assumiu, né? O que aconteceu? O City negociou com o empresário a permanência de Ignácio. Só que o empresário botou o valor, pela chegada do City, achou que poderia explorar e botou o valor lá em cima. Com isso, o City achou um absurdo, né? E chamou para negociar. Ele disse que não tinha negócio, que o valor é esse. Aí o City disse que não queria. Passou uns dias, ele foi atrás do City de novo. Aí o City pegou, não quis mais. Não quis mais porque achou que isso ia dar problema lá na frente. A gente sabe que o City é sério, não ia aceitar mais isso, né? Ele tentou 3 vezes aí para manter o Ignácio no Bahia, mas o City acabou não aceitando mais. E ele foi pro Sporting Cristal, né? E o John Arias, do Fluminense aí, que não tá bem, tá sendo sondado pelo Bahia. O Bahia parece que já fez até uma proposta para trazer o John Arias, viu, Galego?
Seria uma boa pro Bahia também, o John Arias, né? Imagine aí, esse time do Bahia, John Arias, esse Lúcio Rodrigues, massa, né? Valeu, um abraço a todos. 18h29, isso aí, Ronaldo Alves. Seria uma boa, um gol cracaço de bola. O John Arias, né, do Fluminense, ele que já demonstrou que não quer ficar mais, não pode ir à rua. E só retificando aqui, gente, a rua é 15 de julho, aqui em Conceição de Jacuípe. Mandar um abraço ao Geraldo do Amendoim. Alô, Geraldo do Amendoim, aquele abraço. Herbert Portela, Dilson, Breno Iluminação. Tá aí, sintam-se todo abraçado aqui do programa Esporte Entre Amigos. É isso, Verinha. Aquele abraço, minha amiga. E vamos falar agora do Bahia! 18h29 e falar do Esquadrão de Aço Esporte Clube Bahia. Falando do uruguaio, né? O uruguaio viaja para assinar contrato com Bahia. Luciano Rodrigues será jogador do Bahia, em negociação liderada pelo Grupo City, junto ao Liverpool de Montevidéu. O atacante uruguaio está contratado para vestir a camisa tricolor. A informação é do jornalista Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências no futebol mundial. Segundo a publicação, Rodrigues foi liberado por seu clube e viaja já nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Bahia. Fabrício, né, afirma que o City Futebol Group contratará Luciano Rodrigues através do Bahia em um contrato de 5 anos. O atleta assina com o tricolor após o acordo com o Girona, clube espanhol que integra o grupo. Ter colapsos perto da assinatura do contrato. Dessa forma, o CFG agiu rapidamente, né? Para não perder o jogador e viu o Bahia como o destino ideal. Quem é Luciano Rodrigues? Novo reforço do Bahia. Jogador de 21 anos, Luciano Rodrigues tem uma temporada de 2024 com 29 jogos e 13 gols marcados em jogos pelo Liverpool do Uruguai e seleções principal e olímpica. O atacante esteve presente em 5 partidas da primeira fase da Libertadores, com 2 gols anotados. No pré-olímpico ele fez 5 gols em 4 jogos. Antes disso, Rodrigues jogou as temporadas de 2021 e 2022 como titular do Progresso do Uruguai, deixando o clube com 53 jogos e 7 gols. Em 2023 chegou ao Liverpool ganhando destaque dentro do cenário uruguaio e conquistando olhares do futebol internacional, incluindo o Esquadrão de Aço. Então tá aí, Esquadrão, né, um reforço aí, grande reforço do Uruguai aí. Vai assinar contrato, já deve estar assinando, né? Chega hoje, já deve ter chegado aí o Luciano Rodrigues para reforçar, né? Com o Estupinhã, que já foi embora. E tem que ter essa laguna deixada aí. E o Bahia contratou essa revelação, o Luciano Rodrigues. E se o John Arias chegar, aí sim, o Bahia vai ficar cada vez mais reforçado. Segundo turno é muito forte, muito difícil, né? Como o Campeonato Brasileiro todo é difícil. E o Bahia, né, está se reforçando, brigando por reforço, porque sabe que o momento é esse. O momento do Bahia é bom no campeonato, Zezito Oliveira. Com certeza, galera. E aqui eu tenho um levantamento, galera, que deixa o torcedor, e até o torcedor não deixa triste, é o fato de que, segundo o levantamento de um site aqui, o Bahia hoje é o clube da Série A que menos utiliza jogadores das divisões de base. Ao longo das 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Tricolor mandou para campo apenas um atleta vindo da base. Aí esse foi o zagueiro Gabriel Xavier, de 23 anos, e vencendo um destaque da equipe na competição. Isso deixa muito triste, galera, o torcedor e em geral, porque o Bahia sempre foi um revelador de grandes talentos. Você teve aí, Bahia revelou talentos como Bobô, outros que vieram da divisão de base, de clubes do interior, e hoje chega uma situação dessa que não revela um jogador da equipe de base, galera.
Com certeza, né? O Rogério Ceni, ele quando ele armou o plantel, basicamente para o Campeonato Brasileiro, tanto é que ele deu muita segurança ao quarteto, que é um dos melhores meio de campo do futebol brasileiro. E para encaixar jogadores novos aí no elenco do Bahia tá meio complicado. Entendo também que a solução vem da base, né? Mas o Bahia é um grupo City, um grupo de empresários que tem muito dinheiro, é um grupo milionário. Mas se investe sim na base. Eles têm essa proposta também de investimento muito alto. Tanto é que tem um jogador de base aí que foi artilheiro, né, no torneio que teve na seleção brasileira. E ele foi campeão. O garoto, vamos buscar aqui, né, o Roger Gabriel. Tem o Roger Gabriel, tem o Sidney e o Thiago. Isso. Então tem alguns atletas, né, e que tem que ter paciência, calma, para colocar os atletas no momento certo. Acho que o momento é agora. O Bahia é o quarto no Brasileirão, né? Não se pode colocar os jogadores ali, por exemplo, quando o time está aí na última ou na zona de rebaixamento. Na situação de desespero. Né? Para poder assumir essa responsabilidade. Então, acho que vai chegar o momento do Rogério contar com esses atletas, né? Vai chegar o momento, né? No último jogo entrou um jogador da base também, né? Estava relacionado, o Gabriel tá falando aqui. Então, vai chegar esse momento certo do Rogério aproveitar principalmente esse menino aí, que é uma joia para a equipe do Bahia. Então, a gente tá aí na expectativa do Rogério poder contar, mas não é de uma hora para outra. Com certeza. Todo mundo sabe, Galego, que o objetivo principal do Grupo City é formar jogadores e vender para arrecadar dinheiro. Então, com certeza. O objetivo do grupo, mas que não está sendo muito bem executado pela diretoria do Bahia, pelo pessoal da equipe de base. E o jogador Luciano Rodrigues, o River Plate também estava na briga pela contratação, tentando atravessar o Bahia. Porém, a proposta apresentada pelo Tricolor é melhor nesse momento. Então, o River Plate já era, né? O Luciano Rodrigues já é jogador da equipe do Bahia. Luciano, boa contratação aí, viu? 18 horas 36 minutos, 18h36. E temos aqui mais uma da equipe do Bahia, mais precisamente também junto ao Vitória, né? Bahia e Vitória estão entre como você falou, né? Você cadê essa matéria, né? Que não usa muita base. Não usa muita base. Bahia e Vitória. 18 horas 36 minutos. Tem algum do Bahia aí, Zezito Oliveira? Não, no momento não, galera. Vai pesquisar aqui, eu tô aqui pesquisando aqui, mas... 18 horas 36 minutos. E CBF define data do sorteio, né? CBF define data do sorteio das oitavas da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a data e horário do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento acontece nesta quinta-feira, no dia 18 de julho, às 14 horas, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O sorteio ocorrerá sem separação por potes, portanto podemos ter clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para ser disputados nas datas bases dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os únicos nordestinos classificados para as oitavas são Bahia e CRB. Eles, inclusive, podem se enfrentar nessa fase. Estão nas oitavas do torneio os seguintes clubes: Atlético Paranaense, Atlético Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Na primeira fase, o Bahia passou pelo Motoclube, goleando por 4-0. Na segunda fase, o esquadrão teve uma classificação dramática, vencendo o Caxias na disputa por pênaltis, por 6-5, após um empate em 2-2 no tempo normal. Na terceira fase, o Bahia garantiu a classificação ao vencer o Criciúma por 2-0 no estádio Heriberto Hilser, depois de triunfar na Arena Fonte Nova, em Salvador, por 1-0.
Então tá aí o sorteio nessa próxima quinta-feira. Poderemos ter aí, né, Bahia e CRB. O que é que você acha aí desse confronto se acontecer, Zezito? Bahia e CRB. Bahia é favorito? Rapaz, Bahia e CRB. Depois daquele último resultado, eu não acredito não, viu, galera? Pode ser até que mude tudo, mas eu não acredito em favoritismo entre Bahia e CRB. Galera, aqui uma correção. Nós temos aqui um ouvinte, alguém mandou aqui uma mensagem, ele falando que o Gabriel Xavier, ele é natural lá de São Paulo. Ele começou a sua carreira no Araçatuba, antes de ingressar na categoria de base do Mirassol em 2017, fez sua estreia no time principal em 8 de abril de 2019 e também ele atuou pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull. Então o Gabriel Xavier, ele não é daqui do Nordeste, ele foi revelado lá no interior de São Paulo, na equipe do Araçatuba. E o Everaldo do Bahia destaca a importância de Rogério Ceni, chato do bem. O atacante Everaldo é um dos destaques do Bahia da temporada. Depois de sofrer com críticas dos torcedores no ano anterior, o camisa 9 tem 6 gols marcados no atual Campeonato Brasileiro, o que coloca ele entre os artilheiros da competição, atrás apenas de Pedro, 8 gols, e Lucero, 7 gols. Ele creditou o bom momento também ao trabalho de Rogério Ceni, treinador da equipe. Destacou a cobrança do chefe como um fator predominante, preponderante no desenvolvimento tanto pessoal quanto da equipe como um todo. Ano passado foi muito difícil para mim e para todos aqui. Um ano de transição como o Grupo City, assumindo Bahia e chegando a novas contratações. Esse ano já é totalmente diferente, porque vieram contratações de peso. Eu me sinto mais à vontade, mais adaptado. O grupo está super entrosado. Então a gente vem fazendo um grande ano, mas não é por acaso, é por insistência do Rogério, que é um cara obcecado, um chato do bem, afirmou o Everaldo. Então tá aí, o grupo tá unido, é importante isso, né? Em um elenco de futebol, a união faz a força, perder faz parte do momento, do jogo, da competição, né? Claro, os caras não querem perder, todo mundo sai chato, jogadores, né? Torcida, mas faz parte, né? Nada melhor do que um dia após o outro. Bahia pega o Corinthians domingo na Fonte Nova, tem tudo para se reabilitar. É jogo difícil, jogo complicado. Os times que ficam ali na zona de rebaixamento tentam, né, vencer seus jogos para sair dessa zona incômoda. 18 horas e 41 minutos, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará.
por suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Venha participar do grande encontro de oração por cura e libertação com o Padre Cleodon, nos dias 20 e 21 de julho, sábado e domingo. No sábado, a partir das 18 horas e no domingo, às 8 horas, na quadra do Colégio Millennium, Conceição do Jacuípe. Encontro de oração por cura e libertação com o Padre Cleodon. Procurar Josafá e a equipe do Alerta Jovem. Venha e traga sua família. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 051685897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Telewatsapp é o 75999629940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Oi, de volta às 18 horas 47 minutos aqui em Conceição do Jacuípe. Dá mais um aqui do Esquadrão. Agora, só que é do futuro, né? Futuro do Esquadrão. Pivetes de Aço fazem 3-2 no Atlético de Minas fora de casa pelo Brasileiro Sub-17. O Sub-17 do Bahia mostrou mais uma vez a sua força e venceu o Atlético Mineiro em Minas por 3-2 pela terceira rodada do Brasileirão da categoria. Com resultados, Pivetes de Aço chegaram aos 7 pontos e segue firme na zona de classificação para a segunda fase da competição.
Os gols do esquadrão foram marcados por Del 2 vezes e por Carioca. O time do técnico de Fábio faz uma grande temporada e ainda não perdeu neste ano. Então tá aí, né, os pivetes de aço arrebentando a boca do balão. 18h48 e vamos aí a notícia do Vitória! Notícia do Vitória, Leão da Barra. O Vitória se aproxima de acerto com Carlos Eduardo para reforçar setor ofensivo na sequência do Brasileirão. O Vitória está próximo de acertar a contratação do atacante Carlos Eduardo. O atleta de 27 anos atua como atacante de beirada e chegaria para reforçar um setor carente no elenco do Leão. A informação foi inicialmente passada por Léo Santiago no canal Canto Rubro Negro, e confirmada por Anderson Matos. O atacante jogou 31 vezes na atual temporada, marcando apenas 4 gols pelo Alanspor. O jogador é velho conhecido do futebol brasileiro e acumula passagem para o Atlético Paranaense, Goiás, Palmeiras e Bragantino, além de já ter jogado no Estoril de Portugal e no Primes do Egito. O atleta chega para reforçar um setor carente do Leão. O atacante é um dos maiores problemas do rubro-negro, né? O ataque do Vitória, que já tentou diversas opções para a posição e não obteve sucesso com as peças que fazem parte do elenco. Carlos Eduardo é o segundo reforço do Leão na janela do meio do ano. O primeiro foi o volante Ricardo Railer, que chegou do futebol saudita para compor meio campo do Vitória. Então tá aí, galera, Carlos Eduardo tá aí reforçando a equipe, chegando para reforçar a equipe rubro-negra. Zezito Oliveira. E a diretoria do Esporte Clube Vitória veio a público pedindo desculpas a todo mundo, aos torcedores, sobre o último fato que aconteceu, que envolveu os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite do último domingo. Segundo a diretoria do Vitória, o assunto será tratado internamente em conjunto com a diretoria e demais envolvidos, e ressaltamos a diretoria do Vitória pedindo desculpas a toda a sociedade e dizendo que não considera a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, eles vão buscar a melhor forma de resolver o problema e ver qual é a punição que vai ser dada a esses atletas, galera. E um deles, né, afastado no Vitória, Rodrigo Andrade, volta ao radar do Guarani. Após ser flagrado por membro de organizada em um bar de Salvador e faltar o treinamento no último domingo, o volante Rodrigo Andrade não atua mais pelo Esporte Clube Vitória. O jogador de 27 anos tem contrato até dezembro e deve ser emprestado. Segundo informação do jornalista Lucas Rossafá, o atleta está novamente na mira do Guarani, onde atuou em 2021. Recentemente, Rodrigo Andrade também foi sondado pelo Goiás. Na atual temporada, o volante disputou 20 jogos com um gol e uma assistência. Ao todo, ele soma 125 partidas disputadas pelo Leão, com 4 gols marcados e 4 assistências. Então tá aí, né, que é natural de Belém do Pará. Ele vai pro Guarani. O Guarani tá lá na última posição, se eu não me engano, no Brasileiro da Série B. Ele vai acabar afundando o Bugre. Acabando de enterrar. Pra acabar de enterrar, enterra lá, acaba de enterrar lá os dois, né? O jogador Rodrigo Andrade vai, talvez, né, para a equipe do Guarani disputar a segunda divisão. Vai morrer abraçado os dois, né? Que pena. Pena pro Guarani, um time de tradição. E pro Rodrigo Andrade, né, cara? Porque um cara experiente, o cara faz essas besteiras. Complicado, né, na carreira de jogador. Depois não anda se lamentando aí porque não deu certo lá atrás, né? Quando as coisas começar a fluir lá na frente, chega a idade, para, né? Tem que parar, vai ter que parar, um dia para. Então, eles vão refletir o que foi que fez de errado, né? Então, complicado essa situação, Zezito. O Esporte Clube Vitória que volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Fortaleza, às 21h30, lá na Arena Castelão. O duelo que é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da CLA. E o Leão é o 16º colocado com 15 pontos e 3 acima do Corinthians, que abre o Z4. Enquanto o time cearense, que é o Fortaleza, aparece em 7º lugar
com 26 pontos. Então vai ser um jogo praticamente de desesperado, viu, galego? Esse jogo do Vitória e Fortaleza, porque a disputa vai ser feia para a conquista desses 3 pontos. Pois é, e a partida do técnico Thiago Carpini conta com algumas novidades. A principal delas é o volante Ricardo Heiler, novo contratado, que veio do futebol árabe e pode estrear com a camisa rubro-negra. Os atacantes Lauan e Luiz Miguel, que estavam no Itabuna, também foram relacionados. O Leão também conta com retornos dos atacantes Yuri Castilho, que se recuperou de lesão, e Oswaldo, que já tem condições de jogo. Também estão à disposição. O meia Pablo ficou de fora por opção técnica. Os volantes Dudu e Rodrigo Andrade, que foram afastados do elenco, não atuam mais pelo Leão. A provável equipe do Vitória para encarar a equipe do Fortaleza é essa aqui: Lucas Arcanjo, William Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan Santos, Leonaldo e William Oliveira, Mateuzinho, Oswaldo, ou Patrick Calmon e Alejandro. Essa é a provável escalação do Vitória, que ele pode colocar aí, fazendo essa dobradinha lá, o Lucas Esteves com o Patrick Calmon, ou o retorno do Oswaldo. Isso aí o técnico Thiago Carpini vai decidir momentos antes da partida amanhã contra a equipe do Fortaleza, Zezito. 18:54, olho nele. Atacante do Fortaleza é o vice-artilheiro do Brasil em 2024. Após o revés para o Botafogo por 1-0 no Barradão, o Sport Clube Vitória volta a campo nessa quarta-feira para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. O tricolor cearense vem motivado após vitória sobre o Fluminense por 1-0 e o líder Flamengo por 2-1 em pleno Maracanã, e buscando os 3 pontos para entrar no G6. Nos últimos 5 jogos, venceu 4, com destaque para 3-0 no Palmeiras. Já o Vitória precisa do resultado positivo para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Leão ocupa a 16ª colocação com 15 pontos, 3 acima do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O Timão joga nessa rodada contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Como tem 2 vitórias a mais, o rubro-negro não corre o risco de entrar no Z4. Além da boa fase do Fortaleza, o Vitória tem que ficar de olho no atacante Juan Martins Lucero, que é o vice-artilheiro do Brasil no ano, com 21 gols marcados. O argentino só fica atrás de Pedro, do Flamengo, que balançou as redes 26 vezes. Pita, do Cuiabá, marcou 2 vezes no triunfo sobre o Bahia e chegou aos 20 gols, empatando com Nicolas, do Paysandu. Então tá aí, muito cuidado, todo cuidado é pouco com esse atleta aqui. O Lucero está muito bem na competição. Vitória vai ter muita dor de cabeça para poder superar esse jogador. E não só o Lucero, como o Pocatino, né? Tem o próprio Pikachu, né? Tem vários atletas de qualidades na equipe do Fortaleza. E a equipe do Fortaleza, o Breno Lopes também, que é o atacante, uma equipe muito bem treinada por Voivoda, vai em busca do resultado, em busca dos 3 pontos, para poder entrar no dia 6 aí, Zezito Oliveira, da competição. E o Lucero, esse ano, ele já tem pelo Campeonato Cearense, ele fez 3 gols, Copa do Nordeste 3 gols, Copa do Brasil 2, Copa Sul-Americana 6 e Campeonato Brasileiro 7 gols. Então a equipe, o cara tá marcando e tem que ter cuidado com esses atletas, viu, galera? Justamente, tem que ter muito cuidado, né, com esses atletas, um time qualificado, como já falamos aqui. É um jogo difícil, é um jogo encardido, Castelão, casa cheia, Fortaleza motivado depois daquela vitória, o 2-1 dentro do Maracanã, lotado, né, 2-1, aí num pênalti contestável, aquele pênalti do Pedro, pra mim não foi pênalti, né, o comentarista de arbitragem aí falou que foi pênalti, que vale a intenção, mas o cara nem tocou, né, no atleta do jogador do Flamengo, no próprio Pedro, não foi? O Pedro deu aquela arrancada na hora que ele ia chutar em gol, né, o cara veio e deu um toquinho na bola, mas sabe como é que é a arbitragem no futebol brasileiro, né? É muito complicado. Você tem algum aí, Zé? Então é muito complicado, mas a equipe do Vitória vai ter trabalho, mas confiamos aí no rubro-negro chegar lá amanhã e derrotar a equipe do Fortaleza. É uma missão muito difícil, né, galera? Mas não é impossível. Olha o Bahia Cuiabá, né? É difícil. O Cuiabá chegou na Fonte Nova e desbancou
a equipe do Esquadrão. 18 horas e 58 minutos. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Agradecer a audiência a todos vocês, galera daqui do Berimbau, galera de Humilde, Feira e Região. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Porque, galera, se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Melhor opção de música e informação. O seu canal alternativo na internet. Portal de comunicação Humildes Online. horas. Pau! E a catuá? Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão. O nome dele é Natanzinho. Sucesso aí, sai a rodada, agora vai. Puxa, me daí, vamos. Eita! Cova desse meu coração que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação só pra... Agora o swing, né?